novidade, essa muito especial, que todo dependente a ser considerado na declaração de imposto de renda para abatimento, a partir desse ano, desde o nascimento, precisa ter CPF. Não tendo CPF, não pode ser abatido como dependente. Quando devo declarar? Bom, começou em 7 de março e vai até 30 de abril. E quando mais cedo, principalmente os idosos, fizerem as suas declarações, tendo restituição, entram primeiro na lista de restituição. As empresas tiveram até o dia 28 de fevereiro para entregar os informes de rendimento para os seus clientes, né? Tanto de cartão de crédito, banco, enfim, os rendimentos, os informes deveriam estar à disposição até 28 de fevereiro. Então, nós podemos aí exigir. Você quer evitar cair na malha fina? Sabe o que é malha fina? É ficar com seu imposto retido e depois ser chamado para prestar esclarecimentos à Receita. Qual é o problema? A declaração, ela passa por uma triagem muito rápida e eles não fazem os cruzamentos mais sofisticados. Caindo na malha fina, você tem que dar muitas explicações. E a legislação nossa tem uma sofisticação muito grande e eles sempre vão encontrar alguma coisa para nos aborrecer. Sim. No caso dos aposentados, existem duas partes nos nossos rendimentos que eu também não sou. A parte tributável e a parte isenta. A partir dos 65 anos para a mulher, 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Fica isento dentro do limite da tabela, que são 28.500 e pouco. Quem ganhou até aí fica isento. Então, o aposentado, ele tem dois tipos de rendimento. Até 28.000 isento, depois a parte tributária. E muitas vezes as pessoas lançam, porque sou aposentado, já lança tudo como isento. E não é. Dentro desses limites e dentro dessas idades. Então, existe a parte tributável e a parte isenta. Cuidado também com o abatimento de não basta pagar o dentista, o médico, o convênio. Precisa que o recibo, e isso também é novo. Antigamente a gente podia até comprovar pelo cheque. Pagamento, não mais. O recibo precisa estar revestido de formalidade, quer seja CPF do profissional, o CRM, endereço, e também precisa ficar identificado quem é o paciente. Porque não basta, geralmente você paga para a mulher, por exemplo, você vai lá, faz o pagamento, o homem, né, faz o pagamento do exame, da consulta, e depois quer abater no seu imposto. Não, só abate no paciente, não quem pagou. Não importa quem pagou. O abatimento na declaração é só para o paciente, certo? Então o recibo precisa estar com esse revestimento. Eu tenho tratamentos de R$30.000, que o marido lançou na declaração dele como abatimento, passou o tempo, agora a Receita está cobrando com multa bastante alta, além da penalidade de 75% do valor do imposto que foi reapurado por conta dele ter lançado erroneamente na declaração. Mas fui eu que paguei. Convênio médico, vem aquele informe com pagamento para a esposa, filho e tudo, ele quer pôr no CPF dele. Não, é no CPF do usufrutuário do benefício do convênio. Tá? Já falei aqui dessa parte. Dependentes. Os dependentes podem ficar na declaração de um só. Não pode colocar, aí principalmente quando os pais não moram juntos, coloca na ex-esposa, na mãe, vamos dizer, na mãe, no pai. Não. Dos pais, só um pode colocar a criança como dependente. Assim, quando você lança, muitas pessoas podem lançar os pais como dependentes. Dependente, pais, avós, desde que não ganhe acima de 28.000. 28.500 e pouco, né? Só pode ser dependente o que ganha valor menor.
e costuma-se colocar o pai como dependente, e às vezes o pai faz um trabalho aqui, um trabalho ali, ele não coloca, ou até recebe aposentadoria em menor valor, e ele não coloca o rendimento do pai, do dependente. Filho também, paga a escola, paga tudo, e hoje o filho vai estagiário, ganha o seu valor, não põe o rendimento do filho. Isso dá malha fina, e como eu disse, essa malha fina vai rever os 5 últimos anos das suas declarações. E aí pode ter certeza que teremos aborrecimento. A empregada doméstica, alguns clientes têm 2 empregadas, 3 empregadas. Se tem 3, dançou, né? Agora, se tem 2, pode lançar uma em cada declaração, abatendo o INSS pago da doméstica. Podemos abater. Então, mas não pode lançar a doméstica em 2 declarações. Então, se tem 2, escolhe uma para cada declaração. Senão, fica numa só. Muitas vezes, os pais principalmente, doam para os seus filhos dinheiro ou até um carro, quer dizer, está no nome do pai que paga o carro, está no nome dele e é do filho. Depois ele quer fazer a doação. Acima de 2.500 UFESPs, que é uma unidade do Estado, no valor esse ano de 66 mil, pagamos 8% de imposto sobre o valor doado. Então, muitas vezes nós estamos fazendo a declaração e a declaração desse contribuinte estoura. Ele pagou mais do que ganhou. E aí ele vai se lembrar que meu pai doou e tudo abaixo desse valor. Então a gente fala até 65 mil está isento de doação. Nesse valor, 8% o Estado cobra. Ele sempre cobra depois, já com multa e juros. Ganho de capital, venda de bens, né? Quando o valor da venda supera o valor na sua declaração, nós vamos ter uma tabelinha e vai estar sujeito ao ganho de capital. E pasme, o imposto é devido no último dia do mês subsequente à venda. E as pessoas vêm agora em abril fazer a declaração, março, abril fazer a declaração, eu vendi minha casa. Quando você vendeu? Fevereiro de 2018, lamento te dizer, a multa, a partir de 31 de março do ano passado, vai ser calculado até agora sobre a diferença, que dá um imposto de 15%. Aí não é assim seco, mas cada caso, porque a Receita também vai atualizar o valor desse bem. Mas é importante que façamos a declaração de ganho de capital. Se for valor muito pequeno, então aí vai só preencher uma ficha de ganho de capital. Então cada caso é um caso, aqui é só um alerta para quem for vender algum bem que tem aí na sua declaração. Pensão alimentícia. Muitas pessoas se separam ou até não foram casados e paga a pensão alimentícia extraoficial. Não é aceita pela Receita Federal, também da malha fina. Pensão alimentícia, que abate imposto, né, só pode ser lançada com ordem judicial, com separação, com ordem judicial dessa pensão. Quando é determinado por ordem judicial, você abate. Então, o abatimento por dependente é de 2.000 e pouco. Mas você pode pagar por mês a escola de um filho. Vocês sabem, a escola como é caro, né? Você pode pagar a escola. Não, eu quero custear a escola do meu filho. Então você tem aí um abatimento, se for, ou um convênio médico, porque a escola também tem limite. Mas um convênio médico caro que você pode abater para o seu filho, se você lançá-lo como pensão, você pode abater tudo, mas precisa ter ordem judicial. Tá? Então não é só ir pagando. A multa da entrega, já tive também cliente que chega e fala assim, olha, eu não fiz a minha declaração porque eu tenho restituição e eu sei que eu estou obrigado, então eu vou pagar os R$165 de multa. Lê do engano. Para ele ter restituição, é porque ele teve retenção na fonte. Porque não tem restituição quem não tem retenção na fonte.
As pessoas chegam assim, eu quero ter restituição. Bom, primeiro o governo vai dar uma facada e antecipar o imposto. Depois ele restitui quando você faz a declaração e vê que pagou a maior. Mas a multa, pasmem, a multa é pela apuração do imposto. Então, apura-se pelos ganhos o imposto de R$2.000. Aí eu reteve na fonte a mais, reteve R$2.500. Então eu tenho 500 de devolução. Mas não entreguei a declaração, vai ser 20% sobre o valor apurado antes do abatimento do imposto. Então, como as pessoas não sabem, então pensam, mas tem uma restituição de R$3.000, R$4.000, eu pago R$165,74 e pronto. Não, ele pode perder essa restituição por conta da multa por não ter entregue. Porque a multa, repito, é sobre o imposto apurado e não o que vai ser restituído ou devido. Vou aproveitar um minutinho que eu ainda tenho, Fabi, tem? Eu queria muito falar com vocês sobre conceito de declaração de imposto de renda. Eu continuo recebendo clientes que chegam numa total ignorância sobre o que é o imposto de renda. É como o próprio nome diz, imposto sobre a renda. Mas como renda, a Receita Federal tem o seu conceito. Então isso é importante. Então o que entra para mim, eu vou analisar se está dentro dos padrões da Receita para ser tributável. Então, para eu comprar as coisas, eu preciso ganhar primeiro. Então, as pessoas vêm para fazer a declaração e trazem tudo que eles compraram. E aí, comprou carro, casa, comprou as coisas e não tem ganho. Porque, principalmente o empresário, ele nunca quer ganhar porque ele não quer pagar imposto. Então, se ele ganha acima, eu esqueci, 5 mil e pouco, que é o valor isento, se ele ganha, ele vai querer ganhar no máximo, vamos dizer, R$5.000, faz de conta. E aí mas ele ganha mais, sempre ganha mais. Vai ali, e aí quando chega na hora de fazer a declaração, não tem. Eu tenho um cliente que ele tira, ele decidiu assim na empresa dele, ele tira R$40.000 de lucro por mês, 5 de prolabore e 35 de lucro distribuído. Olha, para ele ter lucro distribuído, ele precisa ter uma contabilidade formal e ele tem que provar que ele tem esse lucro. Mas que lucro? Não é sobra de caixa, é lucro nos moldes da contabilidade oficial. E eu estou pensando como é que eu vou fazer o imposto de renda dele. Agora ele vai chegar lá, muito importante, com seus investimentos, com a sua poupança, suas aplicações, e eu não tenho esse lucro contábil para dar. Eu já avisei, já anotei, já fiz assinar, mas como ele não consegue alcançar na cabeça dele, ele é sobra de caixa, para ele é lucro. Então atentem bem, empresários. Lucro tanto faz numa empresa simples, num MEI, numa empresa lucro real ou presumido, precisa cuidar desse lucro que você faz uso, porque você vai ser isento de imposto, o lucro é isento de imposto, claro, já pagou na empresa, vai para a sua declaração isento, mas tem que ser um lucro de verdade, apurado, quer dizer, apurado, com cuidado. Então não adianta você pôr tudo lá e se diz eu tenho um lucro de tanto, porque eu preciso viver com esse tanto, aí a Receita Federal vai glosar e vai cobrar com multa alta, inclusive os tais, que agora virou moda na Receita, 75% de multa punitiva, além da multa de mora de 20% mais 1% ao mês. Então, é isso que eu queria que nós tivéssemos bastante cuidado, empresários, em cuidar da contabilidade. Faça mais contato com o seu contador, vamos conversando, mês a mês vamos acompanhando, porque todo empresário, quando chega na hora de fazer a declaração, o custo de vida, que às vezes não é investimento, mas o estudo do filho é muito caro. Eu vim com um cliente e falei, mas quanto que você gasta por mês? Efetivamente R$15.000, mas na empresa eu só pego R$3.000.
ele, aquele sofrimento muito grande. Falei, ele vai vir fazer a declaração, o que eu vou falar? Mas ele não contou para mim que ele tirava 15 mil, entendeu? Quer dizer, não é importante, é que ele agora vai declarar, eu paguei a escola do meu filho, eu paguei o convênio médico, eu paguei não sei o quê, eu paguei tudo, 3 mil reais por mês. Aí eu falei, não, mas eu tiro o lucro distribuído. Que lucro? Você fez a sua empresa dar lucro? Contabilmente, pelo menos. Nós estamos no Brasil, né? Não vamos ser mais realistas que o rei. Tá bom, então? Bom dia a todos. Estamos à disposição. Essa diferença da contabilidade consultiva que está aqui, né? Pois não. Na parte da doação, Pois não. tá? Quem doou vai pagar os 8%. Quem doou vai Quem pagar. recebeu vai pagar a tabela de imposto de renda. Não recebe, não? Não, só esse. Eu doei, por exemplo, doei para minha mulher ou para o meu filho 100 mil reais, por exemplo, paguei lá os 8%. Paguei Acabou, 8 mil. acabou. Beleza. A doação é isenta na Quem declaração recebeu lá na dele. frente, Isento, beleza. entendeu? Esse imposto é do Estado. Estadual. Aquele imposto de ITCMD. transmissão, ITCMD.